Aleluia. Graça e paz, bom dia, queridos. Tudo bem? Quantos estão felizes aí, podem dar um glória a Deus aí nos comentários. Os irmãos que aqui estão conosco já estão dando glória desde as 8h30. Amém? Glória a Deus. Eu queria compartilhar algo com vocês que Deus colocou em meu coração. Abra comigo em Êxodo, capítulo de número 1. Depois você aumenta um pouquinho aqui, Rô, por favor. Som. Amém? Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que não sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita agora é numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas contribuíram para o faraó, as cidades, celeiros, Pitão e Manassés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Só até aqui, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero aqui nessa manhã te glorificar e te exaltar, Deus, e te pedir que o Senhor venha sobre as nossas vidas com poder, com autoridade, que o Senhor venha, Deus, ministrar no nosso coração, na nossa casa, em tudo que temos, em tudo que somos. Que o Senhor venha, Deus, a tocar em cada um que está assistindo, Deus, esta mensagem, todos que vão assistir posterior, Deus, a esta mensagem. Que o Senhor venha tocando, abençoando, que o Senhor venha fazendo, que o Senhor venha acrescentando, que o Senhor venha tirando, Deus, tudo aquilo que não está no teu coração. Pai, que não sejamos nós homens aqui, mas que seja o Senhor. Deus, que essa palavra chegue aos corações, que essa palavra, Deus, chegue aos oprimidos, que esta palavra, Deus, chegue aos angustiados, que esta palavra, Deus, possa chegar a todos que estão enfermos, que esta palavra possa chegar a todos que estão com medo, que esta palavra possa chegar a Deus, a todos aqueles, ó Pai, que se sentem de uma certa forma oprimidos, escravos, com medo da situação. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Deus, possa tocar cada um nesta manhã, que o Teu Espírito Santo possa, Deus, ministrar no coração de cada um. Tu que és, ó Deus, onipotente, onipresente, o Senhor pode todas as coisas aonde o Senhor quer. Deus, que a minha oração nessa manhã é que o Teu Espírito Santo visite poderosamente todos aqueles que estão necessitados, Senhor. Deus, eu não vejo limitações de uma visita só aqui em Brodowski, mas eu vejo visitações, Deus, em toda a região, em todo esse estado, em todo o mundo. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, ó Deus, nós necessitamos do Senhor cada dia mais. Em nome de Jesus, nós necessitamos, nós precisamos do Senhor. Que o Senhor venha com a Tua mão sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos creem no poder de Deus? Obrigado. Solta o teclado, Rodrigo. O tema desta mensagem é: Deus não muda e as promessas continuam. Deus não muda
e as promessas continuam. Deus ministrou muito forte isso no meu coração. Hoje pela manhã, eu acordei, a primeira coisa que eu vi foi a luz do sol. O sol brilhar, né? Pela janela do meu quarto. E assim que eu saí lá fora, eu olhei para o tempo, olhei para o céu azul lindo, o sol brilhando lindo. E eu me lembrei de quantas vezes eu já tinha visto o céu dessa forma, o sol desta forma. E o meu coração aqui queima em saber que Deus, Ele não mudou. O meu coração aqui queima em saber que Deus não muda. O meu coração queima em saber que anos se passaram, né? Milhares de anos se passaram e o meu Deus não muda. O seu Deus não muda. Você já viu o pastor Daniel Deus mudar? Você já viu o pastor Alexandre Deus mudar? Até hoje eu não consegui me deparar com uma pessoa que fosse capaz de falar, ó, Deus muda, Deus volta atrás daquilo que Ele promete. Até hoje eu não vi isso acontecer. O pastor está falando aqui em Malaquias 3,6 que Deus não muda. Deus, Ele não vai mudar em meu respeito e ao seu respeito. Deus, Ele não vai mudar por causa de homens, Ele não vai mudar por causa de situações. Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje e Ele vai ser o mesmo Deus sempre. Deus não muda. Deus não muda. As coisas mudam. O ser humano muda. Nós fazemos com que as coisas mudem, mas Deus não muda em tudo aquilo que Ele prometeu. Então, se Ele não muda, as promessas dEle sobre a minha vida e sobre a sua vida continuam sendo as mesmas. Como assim, Anderson? Eu quero te dizer que em meio a situações difíceis, em meio a problemas e dificuldades, Deus, Ele não muda e as promessas dEle continuam sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sabe, querido, eu não sei qual a situação que você está atravessando, eu não sei qual o problema que você está atravessando, mas eu vim aqui nesta manhã como uma ferramenta, como um vaso do Senhor para te dizer, ó, fique tranquilo, porque a promessa ainda continua sobre a sua vida. Se ela ainda não se cumpriu, é porque não é o tempo de Deus, não é o tempo certo dEle para a minha vida e para a sua vida. Quantas coisas eu clamei e esperei em Deus, e no momento certo, aconteceu. A minha Bíblia diz que se eu for fiel com Ele, e obedecer os seus mandamentos, todas as bênçãos me seguirão. Então eu não preciso correr atrás da bênção, a bênção ela vem atrás de mim. Por quê? Porque eu sou filho, porque eu obedeço, porque eu creio, porque eu tomo posse de tudo aquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Então o que acontece? Eu estou dormindo, a promessa está comigo. Eu estou trabalhando, a promessa está comigo. Eu estou na UTI, a promessa está comigo. Eu estou com dificuldade financeira, mas a promessa está comigo. Eu estou com problema na minha casa, mas a promessa está comigo. As portas estão fechadas, mas a promessa está comigo. Sabe, querido, eu vim aqui nesta manhã para te dizer, os homens mudam, os homens fazem, os homens proíbem. Os homens tentam derrubar, mas Deus está conosco, independente da situação. As portas da minha loja estão fechadas, mas a promessa de Deus está sobre a minha vida. Mesmo ela estando fechada, as promessas estão comigo. Ontem eu recebi uma visita e a pessoa falou assim, você não pode trabalhar, tem que fechar a porta. E sabe que Deus falou no meu coração, não tem problema, pode fechar, fique tranquilo, porque a partir do momento que você abrir, as bênçãos do Senhor serão abundantes ainda mais na sua vida. E eu falei para minha sobrinha, para a Bárbara, eu falei, Bárbara, não tem problema, fecha, eu estou aqui para ajudar, porque as pessoas vão lá e
as crianças estão em casa sem televisão e eu faço uma recarga rápida ali e eu fico com dó. E ele falou, não pode. Eu falei, então tá. Se você falou que não pode, não pode. Você é autoridade, eu vou te respeitar. Mas eu falei assim para minha sobrinha, eu falei, Bárbara, não tem problema. Você vai ver o que vai acontecer semana que vem aqui dentro da loja. As prateleiras vão se esvaziar. Eu estou até com medo, porque eu vou ter que trabalhar muito, pastor. Eu vou ter que correr muito. Eu vou ter que fazer coisas que tem que ser para dois, porque eu estou trabalhando sozinho, então eu tenho que trabalhar dobrado, mas não tem problema. Deus é minha força, Deus é o meu refúgio, Deus é o meu esconderijo. Então se Ele faz é porque Ele sabe que eu sou capaz. Se Ele derrama é porque Ele sabe que eu posso reter. Sabe, as portas estão fechadas. É até estranho você sair e olhar para dentro da cidade e ver tudo fechado. Os hospitais lotados, as pessoas desesperadas. É estranho, é ruim. Mas em todo lugar que eu olho, eu vejo as promessas de Deus. Eu vejo que Deus não mudou. Eu olho para o céu, eu vejo Deus. Eu olho para a vida de um irmão, eu vejo Deus. Eu olho para a vida da minha família, eu vejo Deus. Eu quero aqui confessar e já dar um testemunho. Esse mês de março tem sido o melhor mês da nossa vida. Esse mês de março tem sido o melhor mês financeiramente na minha casa. Por quê? Deus sabia tudo o que ia acontecer e Ele preparou antes tudo aquilo que eu precisava. Ele preparou antes, Anderson, vou fazer algo na sua vida que vai te suprir por alguns dias, e Deus nos abençoou de uma certa forma. Deus está nos abençoando de uma certa forma, em que eu já vou começar a pagar as contas do mês 4, ainda no mês 3. Olha como é que Deus é lindo, olha como é que Deus é bom. Sabe, querido, Deus, a minha Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Quem aqui espera em Deus? Você que está na sua casa, você espera em Deus? Você que está aí trabalhando, você espera em quem? Você que está sem direção, você espera em quem? Você que está no hospital, você espera em quem? Em homens? Ou você espera em Deus? Em qual governo que você vive? No governo dos homens ou no governo de Deus? Eu me deparo com essa situação aqui em Êxodo, em que José morre, né? Os seus irmãos morrem, aquela geração de José morre, aquele faraó que levantou José como governador morre, a geração daquele faraó morre, e o outro faraó que assume o trono, ele olha para o povo de Deus e vê que o povo de Deus é um povo próspero, que independente de onde colocar os pés, eles são prósperos. Eles não eram daquela cidade, eles não eram daquele governo, eles eram hebreus e estavam na terra do Egito. Eles não eram egípcios, eles eram hebreus. Então segura essa revelação de Deus para a sua vida. Não importa onde você esteja, não importa as roupas que você está vestindo, não importa os costumes de onde você mora, não importa se você está num lugar que não é seu lugar, não é a sua casa. O que importa é que a promessa de Deus não muda, e o que está dentro de você não sai, o que está dentro de você não muda. As suas origens não mudam, as promessas não mudam. Não importa se você está no Egito, não importa se você está em terras estranhas. O que importa é que você é de Deus. O que importa é que nós somos de Deus e nós temos promessa. Moisés, ele foi criado como um egípcio, sim ou não? Ele foi estudado como um egípcio. Ele se formou como um egípcio. Ele viveu como um egípcio. Ele se vestia como egípcio, ele usava ouros, ele era príncipe do Egito, mas dentro dele tinha uma promessa, dentro dele tinha uma chama acesa, dentro dele tinha uma origem, dentro dele tinha algo que não podia mudar. O que era? As promessas de Deus. Sabe, irmão, sabe, irmã, eu sei que é difícil,
Eu sei que é difícil você passar por enfermidade. Eu sei que é difícil você ter um decreto de morte. Eu sei que é difícil você ter um decreto de falência, de problemas, de situações. Eu sei que é difícil, dói no meu coração, dói na minha vida. Saber que irmãos e irmãs estão passando dificuldade. Eu não queria isso, eu creio que ninguém queria isso. Mas eu vim aqui nesta manhã para te dizer, querido, creia nas promessas. Querido, creia nas promessas. Irmão, creia na promessa de Deus. Vai se cumprir, ela existe. Deus, Ele não mente. Deus, Ele não volta atrás em tudo aquilo que Ele decretou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmão, vão ser aqui, não sei, meia hora, 35 minutos de mensagem. Mas se você aderir, se você absorver, se você guardar no seu coração tudo aquilo que Deus está falando nesta manhã, você vai ver uma abundante graça, você vai ver coisas acontecendo, você vai ver a sua saúde sendo restaurada, você vai ver o seu comércio sendo restaurado, você vai ver a sua família ser restaurada, porque existe promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Olha a situação que esse povo estava passando, eles foram escravizados, sofriam, trabalhavam 3 vezes mais daquilo que suportavam, eram oprimidos. E o que acontecia com o povo? Cada vez mais eles prosperavam. Cada vez mais eles cresciam. Cada vez mais eles eram abençoados. Eu quero aqui te dizer, querido, não importa se você é funcionário de alguém, não. Não importa, o meu patrão ele é ímpio. O meu chefe ele é ímpio, ele não acredita. Eu quero te dizer que através da sua vida ele vai ser abençoado. Mas como assim? Como assim? A minha Bíblia fala que os escravos faziam o Egito prosperar. O que fazia o Egito prosperar? Era o faraó? Não, eram as promessas de Deus que estavam sobre o seu povo. E aonde eles colocavam os seus pés, as suas mãos, eles prosperavam. Hoje é fácil construir um prédio. Hoje eu tenho tecnologia para isso. Mas pega esse povo e coloca eles para construir monumentos, pirâmides, tudo isso na mão. Como é possível isso acontecer? Eu sei, porque sobre eles estava a promessa de Deus. Sobre eles estão a promessa de Deus. Sabe, querido, eu fico aqui pensando, como seria a vida de um cristão se ele simplesmente cresce nisso. Eu fico imaginando aqui a vida de uma pessoa, se ela simplesmente crê em uma única promessa de Deus. Existem mais ou menos 8.000 promessas na palavra do Senhor. Existem 8.000 promessas escritas para mim e para você. Os homens dizem que este livro é um livro velho. Os homens dizem que este livro está ultrapassado. Os homens dizem que esse livro tem que ser refeito. Os homens dizem que loucos são aqueles que seguem este livro. Mas eu nunca vi um livro como esse ser vivo. Eu nunca vi um livro ultrapassado ser tão eficaz na vida de uma pessoa. Eu nunca vi um livro mais lido em toda a história que muda vidas. Então, como que um livro desse daqui é ultrapassado? Ultrapassado somos nós que não cremos na promessa de Deus. Então vai se converter, irmão. Creia na palavra. Estou dizendo isso para as pessoas que falam que a palavra não vale. Não vale para você. Para mim ela vale muito. Se ela não é viva, então por que é a mais lida em toda a história? Se ela não é viva, por que é a mais reveladora de toda a história? Por que eu quero mudar algo, sendo que é o mais valioso de toda a história? Por que eu vou acreditar em coisas, sendo que aqui tem 8.000 promessas para a minha vida e para a sua vida? Não é possível que uma promessa não se cumpra
na sua vida, na sua casa. Não é possível. Não é possível. Eu aposto que tem gente falando aí, mas e o rei Ezequias? Deus mudou tudo aquilo que ele tinha falado sobre o rei Ezequias. Aposto que tem muita gente falando isso, pensando nisso. Deus, ele não mudou. Deus, ele é misericordioso. Ele acrescentou mais alguns anos na vida do rei, mas ele não mudou aquilo que ele tinha decretado. Então a misericórdia e a bondade de Deus chegou até aquele homem, e ele acrescentou mais 15 anos sobre a vida dele. Isaías 38, se eu não me engano. Sabe, queridos, e o que fez com que Deus acrescentasse 15 anos na vida do rei? Uma simples oração. Uma simples oração. A Bíblia fala que enquanto Isaías, entregava a profecia, tudo aquilo que Deus tinha falado para a vida daquele rei, do rei Ezequias, ele estava passando por uma enfermidade, ele estava passando por um momento difícil, ele estava passando por situações difíceis, existia sobre ele um decreto de morte. E a Bíblia fala que ele simplesmente vira para o lado e faz uma única oração. E ele diz assim para o Senhor: Deus, lembra-te de mim. Deus, lembra-te das coisas que fiz. Muitas das vezes o que falta na minha vida e na sua vida é orar. Muitas das vezes as coisas que faltam na minha vida e na sua vida é crer. O pastor pregou aqui quarta-feira sobre a mulher do fluxo de sangue. O que aquela mulher causou em Jesus? A Bíblia fala que ela simplesmente tocou nas suas vestes. Ela fala que Jesus, do nada, perguntou para os seus discípulos o que aconteceu aqui. Ela provocou o milagre. Ela provocou o milagre simplesmente porque o seu coração desejou. Simplesmente porque ela queria. Ezequias aqui provocou algo no coração de Deus, com a sua oração. E ele falou: Deus, lembra das coisas que fiz. E antes mesmo do profeta sair, Deus falou com o profeta de novo, falou: volta lá e fala que eu acrescento mais 15 anos. Ele morreu, sim ou não? Deus não mudou aquilo que ele tinha decretado, mas a misericórdia de Deus deu a ele mais 15 anos. Sabe, querido, às vezes nós estamos que nem esse rei. Deus fala com ele: coloca a tua casa em ordem, coloca a tua vida em ordem. De repente é isso que Deus quer falar no meu coração e no seu coração nessa manhã. Coloca a sua vida em ordem, coloca a sua casa em ordem. Conversava com o William ontem e o William é uma benção. Eu fiz uma pergunta para ele, eu falei: William, posso te perguntar uma coisa? Ele falou: pode. Eu falei assim: Deus muda? Ele já começou a pular, né? Porque o William é uma benção. Eu falei: Deus muda? Ele já começou. Aí nós já começamos a conversar, ele falou sobre esse rei. E antes de ir embora, lá na escuridão, ele olhou para mim e já deixou uma frase bem forte. Ele falou assim: Deus não muda, mas a lembrança de Deus faz a nossa vida mudar. Irmãos, Deus não muda. Deus não muda. Mas quando Ele lembra de mim, quando Ele lembra de você, Ele faz a nossa vida mudar. Por que nós não podemos nessa manhã orar e falar: Deus, lembra-te de mim? Por que nós não podemos orar nesta manhã e falar: Deus, lembra-te das promessas? Quantas vezes eu orei e falei: Deus, eis-me aqui. O Senhor está lembrado? Quantas vezes eu orei a Deus e falei: Deus,
Há 20 anos atrás o Senhor me prometeu algo. Eu estou aqui firme, esperando isso acontecer. A minha Bíblia fala que Josué e Caleb esperaram 45 anos para que a promessa de Deus se cumprisse na vida deles. Sabe, queridos, eu não vejo dentro da palavra nenhuma situação em que a promessa de Deus não se cumpriu. Não se cumpriu na vida de Moisés. Moisés não viu, só contemplou. Moisés não pisou, só contemplou. Mas por que Moisés mudou? Não foi porque Deus mudou. Nós mudamos, eu mudo e você muda. E as situações mudam, mas Deus continua o mesmo. Sabe, nós podemos orar nessa manhã e pedir para Deus lembrar de tudo aquilo que tem sobre a nossa vida. Nós podemos orar nessa manhã e lembrar, e pedir para Deus lembrar de tudo que Ele tem para a minha casa. Eu tomo posse da palavra de Deus, eu tomo posse das promessas de Deus, porque eu sei que as promessas são maiores do que qualquer coisa, porque eu sei que a palavra de Deus pode todas as coisas. Eu sei que Deus pode mudar a história da minha vida, da minha casa, pode mudar a história de uma nação. Sabe, querido, de repente você está na sua casa aflito, com um parente teu enfermo, esperando vaga. Existem comentários aqui de pessoas que estão no hospital precisando de vaga. Existem comentários aqui de pessoas que estão acometidas deste vírus. Eu conheço empresários que estão desesperados. Eu conheço pessoas que estão em casa sem ter o que comer. Eu conheço pessoas que estão desesperadas, sem saber o que vai acontecer no amanhã. Eu queria que você nessa manhã junto conosco aqui provocasse esse milagre. Eu sei que existem coisas na minha vida que precisam ser mudadas. Eu sei que tem coisas na minha vida que precisam ser transformadas. Eu quero te dizer que vai acontecer. Eu quero te dizer para você, empresário, vai acontecer. Fique firme. Creia nas promessas de Deus, fique firme. Eu quero te dizer, você que está na sua casa, Deus proverá. Você que está no hospital, fique firme que Deus vai tocar na sua vida. Você que está em casa chorando, fique firme porque Deus vai visitar o seu parente, a pessoa que você ama lá no hospital. Fique firme. Já fazem mais ou menos 1 ano desde o início desta pandemia. E graças a Deus, Deus tem guardado o seu povo, Deus tem guardado a sua igreja. Mas muitos morreram infelizmente, muitos morrem. Quantas crianças morreram aqui? Quando o faraó decretou aquele decreto de morte sobre as crianças, e somente Moisés foi salvo. Sabe, querido, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. No mundo tereis dificuldades, no mundo tereis provações, no mundo tereis problemas, no mundo tereis enfermidades, mas tenha bom ânimo, porque Deus venceu, porque Jesus venceu e a vitória está sobre a nossa vida. A vitória está sobre a nossa vida, a vitória está sobre a nossa casa. Para finalizar, eu queria ler aqui com você Abacuque 3, versículo 17, 18 e 19. Já chamaram o Dani aqui para a gente tocar esta canção. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor,
Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Todavia, eu me alegrarei no Senhor.